Pedido de socorro Covid-19 leva governador Ibanez Rocha a reconhecer estado de calamidade pública. Mesmo assim, a semana começa sem drive-thru para teste rápido. Coleta seletiva, moradores do Cruzeiro voltam a ter recolhimento de lixo reciclável. E mais, a polícia investiga possível erro médico no Hospital Regional de Taguatinga. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa a edição do Band Cidade de hoje falando que Brasília amanheceu em estado de calamidade pública. O decreto é reflexo do avanço da Covid-19 e também por questões administrativas. A medida publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, e quem vai explicar para a gente é o Ângelo Nascimento, já está com a gente por aqui. Quais são as consequências, Ângelo, desse decreto? Boa tarde. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Só para a gente pontuar, que estado de calamidade pública é reconhecido por lei e voltado, então, para estados e municípios. Como é que isso vai funcionar na prática aqui na capital do país por meio desse decreto do governador Ibanez Rocha, como você destacou? É o seguinte, dessa forma, o GDF pode recorrer ao governo federal para a compra de insumos e também contratos emergenciais. Além disso, o GDF fica desobrigado, ou seja, isento de cumprir as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal prevista para este ano. E órgãos públicos também vão poder fazer o seguinte, contratações emergenciais sem necessidade de licitação. Lembrando bem, é bom a gente frisar isso, contratações emergenciais. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil estão aí nesta lista. Um outro ponto importante é que o GDF pode redirecionar investimentos justamente para o combate ao coronavírus e também para o tratamento desses pacientes com Covid-19 aqui na capital do país. Um outro ponto que a gente também tem que reforçar é que nas últimas semanas surgiram aí debates pelo GDF em torno do lockdown aqui na capital federal. Porém, no último fim de semana, o governador Ibanez Rocha também no fim da semana passada descartou essa possibilidade, pelo menos por hora. Segundo ele, porque o Ministério da Saúde encaminhou 150 respiradores pulmonares aqui para a capital do país, Orengo. Agora, Ângelo, tem muita pergunta chegando sobre planos de saúde. Os planos são obrigados ou não a liberar esses testes da Covid-19, Ângelo? Agora sim, viu, Orengo? Esses planos são obrigados agora por conta de uma determinação que consta no Diário Oficial da União desta segunda-feira, sorológicos, justamente para a detecção da Covid-19. Esses pacientes vão procurar, então, atendimento, não vão precisar pagar nada, apenas apresentar um pedido médico. Lembrando, Orengo, que o estado de calamidade pública é tema da coluna de hoje do comentário de Cláudio Humberto. O decreto de calamidade pública assinado pelo governador Ibanez Rocha, ao contrário do que vem sendo divulgado, até por ignorância, não se trata do reconhecimento de que a situação piorou, que a pandemia perdeu o controle, nada disso. É preciso ter muita calma. Esse decreto é apenas uma iniciativa necessária, burocrática, para habilitar o GDF a recursos de um fundo federal criado exatamente para ajudar estados e municípios em situação como essa, situação de calamidade, emergência, etc. E foi para isso exatamente que o governador assinou esse decreto a pedido da Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal. Portanto, tudo continua como estava. Os postos que funcionavam no esquema drive-thru da Secretaria de Saúde, que fazem o exame para detectar o coronavírus, foram desativados. Agora serão feitos nas unidades básicas de saúde para fazer o teste. Com a desativação dos postos de drive-thru, a partir desta segunda-feira, quem apresentar sintomas da Covid-19 pode buscar uma das 172 unidades básicas de saúde do Distrito Federal. O paciente vai passar pela avaliação da equipe médica ou de enfermagem e, caso necessário, vai ser encaminhado para fazer o exame. Outra novidade é que, além dos testes rápidos, que fazem a coleta do sangue, vai ser oferecido o teste nasal. A definição de qual exame será feito vai ser definido de acordo com o perfil de cada paciente. Já as pessoas que tiveram contato com quem testou positivo, o indicado é ficar em isolamento social pelo prazo de 14 dias. Agora vamos falar sobre o avanço do coronavírus aqui no Distrito Federal. O DF registrou 550 mortes no total pelo coronavírus. Já o número de pessoas contaminadas é de 44.918. Desse total, 30.054 pessoas estão recuperadas do vírus. E hoje a coleta seletiva de lixo voltou a funcionar no Cruzeiro Velho. As atividades estão voltando aos poucos desde maio. E nos meses sem coleta, mais de 3.000 toneladas de material deixaram de ser reaproveitadas para a reciclagem.
Depois de 3 meses suspensa, a coleta seletiva de lixo voltou a funcionar de forma gradual. Nesta segunda-feira, mais uma cooperativa foi autorizada a retornar ao serviço. A retomada da coleta seletiva é a partir de hoje, segunda-feira. E agora contamos com a importante participação da população na continuidade da separação dos seus resíduos. Você pode ver dias e horários no site do SLU, www.slu.df.gov.br. O retorno das atividades só foi possível depois da apresentação de um plano de segurança e prevenção de riscos. O conjunto de medidas inclui manter o distanciamento entre as instalações, o álcool em gel na área administrativa e reforço na higienização dos caminhões. Um retorno que vem em boa hora, pois uma pesquisa feita pelo Serviço de Limpeza Urbana e o Ministério Público revelou que houve um aumento do volume do lixo no aterro sanitário de Samambaia. Os dados foram levantados no primeiro trimestre de 2020. Agora foi criada uma campanha para orientar a população. Para saber separar os resíduos de maneira a beneficiar os catadores. O resultado da coleta seletiva que é dispensada a esses trabalhadores que ganham a vida da venda desse material que vai ser reciclado. A primeira fase da campanha começou nesta semana e foca no período de isolamento social. Os materiais foram divulgados nas redes sociais dos órgãos. Eles explicam como lidar com resíduos sólidos de pacientes contaminados por Covid-19 que estão em casa. Vamos falar aqui de educação, porque o UNB está discutindo a volta às aulas ainda este ano, mas de forma totalmente virtual. De acordo com a reitora da instituição, Márcia Abraão, a proposta mais próxima de um consenso interno prevê inicialmente atividades 100% online. De acordo com os dados dos nossos especialistas e o avanço da pandemia de Covid-19 no Distrito Federal, a nossa avaliação é que não há possibilidade de retorno às aulas presenciais na UNB em 2020 na forma pré-pandemia. Entretanto, a decisão sobre isso não compete à reitoria, mas sim ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, colegiado da UNB, que delibera sobre o calendário acadêmico. Para a decisão, o CEP irá considerar uma pesquisa social realizada pelo Comitê de Coordenação de Acompanhamento das Ações de Recuperação. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões estão sendo tomadas com planejamento, com responsabilidade, respeito à vida e ouvindo democraticamente a nossa comunidade. A prioridade agora é salvar vidas e não deixar ninguém para trás. Participaram da pesquisa mais de 22 estudantes, 2.000 professores e quase 1.500 técnicos. Além desses, 99 estudantes responderam ao questionário. A Caixa Econômica Federal liberou hoje o uso emergencial do Fundo de Garantia para quase 5 milhões de pessoas. E os detalhes estão chegando com o Adriano Oliveira, direto do estúdio da Band News FM. Ligando aqui o estúdio do Band Cidade, conta pra gente, informação importante, Adriano, boa tarde. Boa tarde, Orengo, boa tarde a todos. E já começo falando que não dá para fazer ainda o saque com relação a esses valores. Esse valor ele está disponível para os aniversariantes, ou seja, para as pessoas que nasceram no mês de janeiro, apenas para fazer os pagamentos digitais. No caso de trabalhadores que nasceram no mês de janeiro, começam a receber aquele valor de R$ 1.045, que é referente ao salário mínimo. São quase 5 milhões de pessoas que vão ter direito a esse recebimento, respeitando um determinado calendário. A cada dia, um determinado mês, que seria um mês de aniversário. No primeiro momento, como eu falei, esses recursos eles vão ser utilizados para as contas a partir de débito virtual. E aí sim o saque só para lá de 25 de julho, que será possível começar a ser feito. Vamos ao calendário, então, para todo mundo ficar atento. Começou hoje, então, para os nascidos no mês de janeiro. No dia 6 de julho, recebem os nascidos no mês de fevereiro. Os nascidos no mês de março, 17 de julho. 20 de julho em abril e em maio, 27 de julho. E aí segue ao mês de agosto, os demais meses, né? Ou seja, de aniversário. E vai esse pagamento até o mês de novembro, Aranha. Eu, Adriano Oliveira, falando direto da Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. E veja a seguir, manhã de pânico em supermercado. Em Águas Claras, bandidos fizeram funcionários reféns e o Band Cidade está voltando para contar essa história. Com salários brutos que podem chegar a mais de R$30 mil, um grupo de militares vai ter, a partir do mês que vem,
um aumento de até R$ 1.600 nos rendimentos. Quem vai contar para a gente é a Natália Paz, já está na linha com a gente, em conexão lá do Palácio do Planalto. Muito boa tarde, Natália. Oi, Orengo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente. Então, a partir do mês que vem, um grupo de militares vai começar, então, a receber um benefício de R$ 1.600. Lembrando que, justamente, atualmente, esses salários brutos, eles podem chegar a R$ 50 mil. Esse aumento ele é chamado de adicional de habilitação, que é um benefício que os militares recebem por realizarem cursos ao longo da carreira. Esse valor ele era o mesmo desde 2001, mas daí, no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro autorizou um reajuste de até 73% sobre o soldo militar. Nessa primeira etapa, então, isso vai acontecer em 4 etapas. Nessa primeira etapa, então, quem fez curso de altos estudos terá, a partir de julho, um aumento de 30% para 42% sobre o soldo que já recebe. Um exemplo disso seria um general de 4 estrelas, que ele vai começar a somar, então, R$ 5.600 sobre o soldo de R$ 13.400 que ele já recebe. Até agora, esse adicional era de até R$ 4.000, cerca de R$ 4.000. Com esse reajuste, essa soma vai ser de R$ 5.600. Esse aumento, Orengo, ele vale tanto para militares da ativa quanto da reserva, e o Ministério da Defesa não nos informou quantos militares vão receber esse benefício e nem qual que é o impacto disso na folha de pagamento. Valeu, Natália Paz, direto do Palácio Planalto, de olho nos números, até que todos nós pagamos aí esses recursos. E vamos agora ao comentário de Cláudio Humberto sobre a suspensão do julgamento do processo que define qual o índice de correção aplicada nos débitos trabalhistas. Foi providencial a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal de suspender um julgamento previsto para esta segunda-feira no Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, era a continuação de um julgamento iniciado no dia 15. Jamais foi suspenso naquela data, quando já havia uma maioria formada de ministros, no sentido de tornar mais caras ainda as indenizações trabalhistas, as condenações de processos trabalhistas. Isso simplesmente é um retrocesso brutal da reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer. Essa violência atingiria não apenas a maioria das empresas brasileiras, cerca de 80%, que são de pequeno e médio porte e não suportam esse tipo de custo agravado. Além do mais, numa situação em que vivemos, em plena pandemia da Covid-19, uma crise que já fechou milhares de empresas, já fechou cerca de 500 mil postos de trabalho e, apesar disso tudo, está lá o TST tentando tomar decisões que inibam, que desestimulem a oferta de empregos. Mas essa questão agora vai ser definida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sem data para ocorrer. Olha, pânico em supermercado em Águas Claras, bandidos fazem funcionários reféns e o crime foi na madrugada de hoje. Pela manhã, viaturas da polícia ainda estavam nas proximidades do supermercado, que fica em Águas Claras. Os militares chegaram ao local durante a madrugada, quando o botão de pânico foi acionado. A gente foi acionado pela empresa de segurança lá de São Paulo, e aí os policiais militares receberam informação, cercamos o local, e no cerco um dos indivíduos tentou pular o muro ali pela parte de trás, onde faz o abastecimento do supermercado, e aí ele foi rendido, uma arma de fogo foi apreendida, e depois foi chamado o batalhão de operações especiais para adentrar o local, porque tinha mais outros 2 elementos armados dentro do supermercado. De acordo com a PM, os 3 criminosos entraram no supermercado na noite de domingo, se passando por clientes, e não saíram do local. Chegou a informação para a gente, de acordo com eles, que eles estavam esperando uma carga de eletrônicos, celulares, chegar um caminhão, e a intenção deles era roubar esse caminhão. A gente viu que é uma quadrilha especializada, eles tinham várias informações. A princípio eles entraram no supermercado à noite, ficaram escondidos para roubar hoje, roubar na madrugada. A Nagla, que mora próximo ao mercado, diz que acordou assustada com o barulho. Eram umas 5 e pouca da manhã, eu ouvi o helicóptero, a movimentação e muito carro da polícia, E eles controlando o trânsito, e eu me assustei, porque eu nunca vi isso por aqui,
Durante a varredura no supermercado, a polícia encontrou um revólver com 6 munições. Dos 3 assaltantes, um era menor de idade. O adolescente foi apreendido e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Já os outros 2 criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Taguatinga. Em nota, o supermercado informou que está colaborando com as investigações. E a polícia investiga possível erro médico no Hospital Regional de Taguatinga. E Rian Marinho, de 18 anos, teve um corte na artéria que provocou uma forte hemorragia durante um procedimento. No dia 18 de junho, logo depois da cirurgia, ele morreu. Eu sou o pai do Rian, né? A gente está aqui, a família reunida aqui, tentando juntar os cabos e lutando para descobrir a verdade que aconteceu com o Rian, né? A gente está, até hoje, já tem uma semana, a gente não sabe o que aconteceu. No dia 19 deste mês, o vigilante Rômulo dos Santos Pinto, 38 anos, registrou uma ocorrência. Para ele, um erro médico pode ter provocado a morte do filho mais velho dele. Um dia antes ele estava bem, conversando com a gente, e no outro dia já não estava, né? Rian Marinho, de 18 anos, ficou internado por mais de uma semana no Hospital Regional de Taguatinga. Os parentes também relataram a falta de informação por parte do hospital. Ele foi diretamente transferido para a ala da UCI, sem me explicar o porquê e o motivo. Só falaram que o estado dele estava ficando grave e começaram a transferir ele. Foi o momento que eu entrei em contato com meu tio. Então eu quero saber a causa disso tudo. No prontuário médico do dia da transferência para a UTI, há uma indicação que o paciente teve uma hemorragia. No hospital eles não fazem necrópsia, então o que a médica escrever lá, acabou. Então eu tive que ir na polícia, registrar um boletim para o ML pegar ele e fazer uma necrópsia, né? Então a gente está esperando esse laudo ainda, mas no prontuário dele que eu consegui pegar, constavam umas coisas lá que deixou a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que foi uma punção acidental na artéria femoral, às 3h11, com grande sangramento, né? Diz que eles, lá no prontuário, diz que tentaram fazer essa punção e sangrou muito e eles encerraram o procedimento. O fato agora é que a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar se a morte do jovem de 18 anos foi provocada por erro médico. Rian Marinho dos Santos deixou uma namorada grávida de 7 meses. Além disso, uma família que luta para aceitar o que não pode ser mudado e também pede por justiça. Estou sofrendo demais, não sei o que vai ser da minha vida daqui para diante. Ser meu filho, que ele era meu companheiro. Sempre morou comigo, nunca me largou. E dessa vez foi para sempre. Se foi erro médico, a gente quer saber. E também a gente quer punição, isso não é justo. Por nota oficial, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a direção do Hospital de Taguatinga vai colaborar com as investigações. Finalizou informando que o caso também foi encaminhado para a Comissão de Ética da unidade. E termina nesta terça-feira, amanhã, a campanha contra a influenza. Até o momento, mais de 800 mil pessoas foram vacinadas. O Distrito Federal chega na reta final da terceira e última fase da campanha contra a gripe, ultrapassando a meta de imunizar 90% do público-alvo. No entanto, a Secretaria afirma que alguns grupos ainda estão abaixo do percentual esperado. Nós estamos com 93,4% de cobertura, considerando todos os grupos prioritários. Entretanto, grupos prioritários como crianças, gestantes e puérperas ainda estão abaixo da meta. Nós orientamos que esses grupos procurem as salas de vacina hoje ou amanhã e recebam a sua dose da vacina contra a influenza. Quem for até os postos de saúde pode ficar tranquilo. Os locais de acolhimento de pessoas com sintomas de coronavírus foram separados das salas de vacinação. As unidades básicas de saúde têm mantido o atendimento separado para as pessoas que vão para consultas ou para a sala de vacina, das pessoas que têm alguma suspeita de coronavírus. Portanto, nós orientamos que as pessoas não deixem de procurar a sala de vacina, tanto para a campanha como para as vacinas de rotina. O horário de funcionamento das unidades pode ser consultado no site da Secretaria de Saúde. O número de divórcios vem aumentando nessa pandemia. Nem todos aguentam a intensidade do convívio doméstico. E na semana passada foi realizado aqui no DF o primeiro divórcio online. Procedimento que levava até 2 anos para chegar ao fim, agora não passa de meia hora. O casal fez o procedimento de forma 100% virtual num cartório de Sobradinho. Os dois já estavam separados, vivendo em cidades diferentes.
um procedimento célere, rápido, sem burocratização alguma e com plena eficácia jurídica. Realmente é um grande avanço para o direito das famílias. O movimento é geral. Segundo uma pesquisa realizada pela Google Brasil, este ano houve um aumento de quase 10.000% na busca pelo termo divórcio online gratuito. A modalidade de divórcio virtual está prevista numa resolução do Conselho Nacional de Justiça. Para o casal aderir à opção, é preciso ficar atento a alguns critérios. É necessário que as partes estejam em consenso, que estejam de pleno acordo com relação ao divórcio, que não tenham filhos comuns, que sejam menores de idade ou incapazes. Também é necessário que a mulher não esteja grávida. E agora vamos chamar a Thalita Almeida, que tem um recado para você. Que tal comprar um bom terreno e fazer um ótimo negócio? Pessoal, a TerraCap tem uma enorme variedade de lotes. Com certeza tem um do tamanho do seu investimento. Quem não quer morar no Jardim Botânico? Lá, os lotes oferecidos pela TerraCap têm tamanhos de 800 metros quadrados a 1.000 metros quadrados. As entradas são a partir de 18 mil. Também há oportunidade na Ceilândia, com lote de 250 metros quadrados e entrada de apenas 7 mil. Agora, se está pensando em investir em um terreno para construir um comércio ou indústria, o edital traz várias opções em Águas Claras, Paranoá, Samambaia e Ceilândia. No Recanto das Emas, por exemplo, há terrenos com tamanhos a partir de 200 metros quadrados, com entradas iniciais de 8 mil. Qualquer pessoa pode participar, mas muita atenção com os documentos necessários para não esquecer nada. Fique atento aos prazos. Caução até dia 29. A licitação é dia 30 de junho. É hora de fazer um grande negócio. TerraCap. Vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai ver imagens impressionantes de um acidente. Então não saia daí, a gente volta já. O fim de semana foi marcado por graves acidentes de trânsito. Em Ceilândia, depois de batida entre ônibus e moto, mulher vai parar dentro de banheiro, de bueiro. Em Samambaia, acidente entre carro e caminhão causa uma explosão. Veja aí. As imagens são das câmeras de monitoramento do tráfego que fica perto da estação de metrô, na quadra 102 de Samambaia. O caminhão passava pela pista principal quando um carro aparece em alta velocidade na lateral. Após o acidente, há uma explosão. O motorista do carro, um homem de 35 anos, teve queimaduras em mais de 20% do corpo e suspeita de traumatismo craniano. Ele foi levado para o hospital de Taguatinga na noite desse sábado. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Outro registro de acidente no sábado foi na QNO 7, no Setoró, em Ceilândia. O acidente entre ônibus e motocicleta terminou em um resgate inusitado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher que estava na garupa da moto foi parar depois da batida dentro de um bueiro. Segundo os bombeiros, nem o motorista do ônibus, José Souza Ferreira, de 52 anos, ou da moto, Leandro Ribeiro, 26 anos, se feriram. Apenas Nádia Rodrigues, de 25 anos, que estava como garupa, precisou ser atendida e levada ao hospital de Taguatinga. Ela foi resgatada com escoriações na perna e dores nas costas. Ninguém soube informar as causas do acidente. A partir de agosto, a gasolina vai render mais e também pesar ainda mais no bolso do motorista. Veja os detalhes na reportagem. Dionísio é motorista de táxi há 18 anos. Para ele, o preço da gasolina e o rendimento do combustível fazem a diferença no lucro do final do mês. Na situação que estamos, deve pesar mais ou menos uns 30%. Tem gasolina que rende mais, a gente já conhece os postos, né? Agora tudo vai mudar, preço e qualidade. A partir de agosto, a gasolina produzida no Brasil terá que seguir novas especificações. A promessa da Agência Nacional do Petróleo é que o nosso combustível terá a mesma qualidade da vendida na Europa e nos Estados Unidos, que garante um melhor desempenho do motor e reduz o consumo. Mas, para isso, o litro vai sair mais caro. Ainda não se sabe exatamente quanto o litro vai subir, mas segundo a Petrobras, o aumento deve ser proporcional à melhora no rendimento do motor. Por ser uma gasolina de melhor qualidade, ela queima melhor, por isso é que ela vai render mais. E queimando melhor, ela deixa menos resíduos na atmosfera, então melhora a qualidade do ar também. Com novos parâmetros de massa e octanagem, também deve ficar mais fácil identificar quando algum posto batiza a gasolina. A mudança chega num ano cheio de altos e baixos no mercado de combustíveis. Segundo a Petrobras, em 2020, a gasolina teve 19 reajustes, sendo 7 aumentos e 12 reduções.
Instabilidade que tem tudo a ver com o sobe e desce na cotação internacional do petróleo e com a disparada do dólar. Seja qual for a receita da gasolina, o que o motorista quer é poder se programar. A gente fica andando por aí e vê os preços, né? O que acontece? No final do mês não dá nem para pagar a mão de obra do carro, porque vai tudo na gasolina. Pelo menos 141.620 contribuintes do DF ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo acaba amanhã, às 11h59 da noite. A declaração pode ser enviada pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site receita.economia.gov.br. Olha, aqui na Band Você Sabe tem um canal direto para se comunicar com a gente, fazer denúncias, mandar os seus vídeos ou mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, 999769204. E o Band Cidade, a primeira edição, vai ficando por aqui.